Eu quero nesse momento saudar os irmãos com a paz do Senhor e quero dizer que é um privilégio poder estar falando com os irmãos nesse momento, porque desde há tempo a gente não se fala, não se vê e a gente fica até com muita saudade dos irmãos, porque a nossa alegria como irmãos é estar junto, estar naquela comunhão de união mesmo, e isso muitas das vezes nos prejudica muito esta ausência, por causa da saudade, que às vezes é muito, mas Deus é sempre bom nas nossas vidas e Ele há de cuidar de nós como Ele tem cuidado até agora. E eu creio perfeitamente que os irmãos também estão tendo esse cuidado de manter esta esperança, né, a qual nós esperamos pela bondade de Deus, a sua maravilhosa vinda, para que um dia, naquele dia, nós possamos estar todos juntos lá no céu. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus fala no Evangelho de São João, que Ele iria preparar um lugar para nós. Ele iria preparar lugar para os discípulos, mas nós fazemos parte da família dos discípulos. E nós estamos ainda também aguardando esta promessa de Deus, que temos a certeza que não vai falhar, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que deixe de cumprir a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela vai cumprir. E Ele tem nos prometido que um dia viria para buscar a sua igreja. Então naquele dia, irmão, nós não vamos ter este problema de separação. Porque Paulo mesmo na sua carta, ele fala que nós estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa do cristão. E eu espero que, em meio a esta situação que nós estamos vivendo da pandemia, nós possamos dizer ou cumprir as ordens ou os conselhos de Tiago, que fala no capítulo 5, versículo 7 do seu mesmo livro. Pois, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Esta paciência, irmãos, não é só em meio ao momento bons da nossa vida ou dificuldade, ou até mesmo em meio a esta pandemia que nós estamos passando. Mas passando esta pandemia vai virar dias bons e nós acreditamos nisso. Mas não é tão somente até aí. Nós temos que aguardar até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Tiago, ele fala na sua carta dizendo: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E depois ele fala do lavrador que semeia com paciência o fruto na terra e espera com paciência até que venham as primeiras chuvas. E depois o fruto brota, a semente germina, nasce-se o fruto e vai até a germinação ou no tempo da colheita. E nós sabemos que Jesus ele nos prometeu que estaria conosco até na consumação do século. Então não é essa pandemia que vai fazer com que nós distanciamos dele ou abandonamos ele, mas ele quer que nós estejamos preparados. Então, irmãos, eu gostaria de dizer, como Tiago, a todos os irmãos, sede também paciente, irmão. Este é um momento de passagem, como também a nossa vida é uma passagem aqui no mundo. Nós sabemos que esta praga, esta doença, essa pandemia, ela tem assolado a todo mundo. Não é só um estado, não é só
uma cidade, não é só o Brasil, mas ela tem se estendido no mundo inteiro. Mas nós sabemos que os nossos irmãos em todos os lugares no mundo estão com essa esperança que nós temos. Eu louvo a Deus porque desde há tempo Deus tem nos trazido para este lugar, para esta congregação, e aonde a gente está sentindo bem. Nós estamos muito contentes com os irmãos, estamos contentes com o nosso pastor, que é um homem de Deus, pastor Alex, e ele tem sempre nos incentivado a permanecer firme na fé. Este também é sempre o conselho do nosso pastor. Portanto, irmãos, não desanimamos. Vamos firme nesta batalha. Vamos firme nesta caminhada. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos aqui cidade permanente. A nossa cidade está nos céus, aonde nos aguarda o Senhor. E lá é muito melhor, irmão. Nós sabemos que muitas pessoas estão desesperadas, até muitos crentes, às vezes falta a esperança, a convicção e começa a se desesperar. Nós temos que atentar mais para Deus, porque isto ainda não é o fim, isto é um começo. A Bíblia fala do começo das dores no livro de São Mateus. E ele fala que quando vir acontecer tudo isso, sabeis que ainda não é o fim. Virá mais provas, vai virar mais tribulação. E nós devemos estar preparados. E nós só podemos preparar se nós estivermos vigiando. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, está rungindo diante de vós, ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nós sabemos que com estas artimanhas de Satanás, ele tem conseguido até muitos, mas nós sabemos que ele não vai conseguir a igreja. A igreja de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ela está firme na rocha, porque ele é a rocha. Ele disse a Pedro que sobre a pedra que era Jesus, ele edificaria a sua igreja. E sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, o diabo não prevalece. Então nós temos esta esperança. Então eu espero que muito em breve nós estaremos juntos, irmãos, louvando, engrandecendo o nome de Jesus e nos alegrando na presença de Deus. Eu digo aos irmãos que eu estou com saudade dos nossos abraços, da nossa união, irmão. Então, os irmãos ficam firmes também. Deixo mais uma vez aqui os conselhos de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência os frutos da terra, aguardando-o com paciência até que receba chuva temporã e seródia. Eu creio, irmãos, que todos nós, mediante o conhecimento de Deus que nós temos na nossa vida, por meio da palavra de Deus, nós estamos esperando a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esta é a minha convicção, a minha esperança nele. E creio que os irmãos também possam estar firmes nessa convicção que os irmãos alcançaram de Deus nas suas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.